Eu queria que o Samuel estivesse aqui comigo, mas ele não está. O Samuel, aquele rapaz, é meu primo, ele fica lá embaixo recepcionando os irmãos. Acho que todos conhecem, né? Eu e o Samuel somos netos de Josefa de Paula Lopes. A minha avó nasceu em 1888, antes da Lei Áurea. A Lei Áurea foi em maio e ela nasceu em janeiro. Em 1912, ela se tornou membro dessa igreja. Em 1917, ela sugeriu que houvesse na sessão da igreja, né, que a igreja fizesse um estatuto. E isso aí foi aceito. E no ano seguinte, em 1918, a nossa igreja, a primeira igreja Batista de Santos, se tornou pessoa jurídica. A minha mãe nasceu aqui, a minha mãe, Ruth Lopes, ela está aqui nesse quadro. Ela é a terceira, de baixo para cima, está na terceira foto, a primeira, sentadinha, encostada aqui ao batistério, a minha mãe, de blusa branca e uma saia escura. E a mãe do Samuel, que é a irmã dela, está aqui na segunda foto. Essa moça aqui, toda de branco, era a mãe do Samuel, Judite Lopes. Samuel teve uma irmã chamada Edna Lopes. Então, somos três dessa geração da dona Josefa de Paula Lopes. Então, agora eu vou falar sobre a minha conversão. Como foi a minha conversão? Eu estava aqui no domingo de manhã, sentada ao lado do meu pai, e ai de mim que sentasse em outro lugar. Naquela época, a criança sentava junto com o pai. Aí, o pastor Eliseu Ximenes, que era o pastor da igreja, ele fez uma coisa que ele não costumava fazer. Porque o culto da manhã era culto doutrinário, e o culto da noite era culto evangelístico. Mas naquele domingo de manhã, o pastor fez um apelo para quem quisesse aceitar a Jesus como Salvador. Eu tinha 7 anos de idade, eu senti que deveria aceitar naquele momento. Aí eu falei para o meu pai, pai, eu quero ir lá na frente. Aí o meu pai olhou para mim e falou, você sabe o que isso significa? Sabe o significado dessa sua decisão? Falei, sei, eu quero aceitar a Cristo. Então meu pai disse, tu vai lá para frente. Aí eu subi aqui. Subi, fiquei 1 ano na classe de doutrinamento, a professora era a irmã Celina Augusto, ela está aqui também em uma dessas fotos, a esposa do pastor, onde vocês verem o pastor Alberto Augusto, dona Celina, a senhorinha que está do lado da esposa dele. Fiquei 1 ano no doutrinamento, e aí finalmente, com 8 anos, chegou a época do meu batismo. E eu estava aguardando ansiosamente por esse batismo por 2 motivos, 2 grandes motivos. Um motivo bom e o outro motivo preocupante. Qual que vocês querem ouvir primeiro? O bom, né? O bom é que finalmente... Tem um fundo musical aqui? Obrigada. É que finalmente eu ia poder participar da ceia. Porque eu via todo mundo comendo e bebendo e eu não comia nada e não bebia nada. Então esse era o motivo, porque eu estava assim... Querendo ser batizado para poder participar da ceia, porque a mesa da ceia ficava aqui na frente, era uma mesa enorme, até pouco tempo atrás estava aqui, e criança era proibida de chegar perto da mesa, então não tinha essa coisa de ir lá comer o que sobrou da ceia, não tinha isso não, então era proibido até chegar perto, então a gente tinha aquela vontade de participar. E o motivo preocupante, qual era? No meu pensamento, com 8 anos, eu pensava assim, e se o pastor não tiver força de me levantar na água? Eu não sei nadar, eu vou me afogar. Era essa a minha preocupação. Mas aí no dia do batismo, né, a primeira impressão que eu tive foi boa. Assim que eu subi uma escadinha que fica aqui atrás, eu acho que ainda tem a escadinha, né? Aí que eu desci, que eu pus os pés na água, água morna, porque era inverno, a água estava morna. Aí o pastor, a gente fica nessa posição assim, aí o pastor, Sara Lopes Noé, você confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor, o único e suficiente Salvador e Senhor? Aí eu disse sim. Aí ele falou assim, então, em nome do Pai, diante da sua pública profissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ele falou no microfone. Aí baixinho para mim, ele falou assim, agora você fecha os olhos e prende a respiração. Aí eu pensei, é agora. Aí eu... Olha,
pastor me mergulhou, me tirou com maior facilidade, estou aqui viva e sã. Então, esse foi a minha conversa. Depois fui para os adolescentes. Adolescentes, gente, era uma maravilha. Delícia! Mensageira do rei. Então, a gente começa como menina, filha, princesa, rainha, rainha em serviço, rainha com cetro, rainha regente, enfim. E eu fiz todos esses passos. Nos adolescentes, era sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Todo domingo tinha programação no morro, porque tinha congregação. Depois da congregação, tinha de casa em casa distribuição de folhetos. Aí tinha classe de doutrinamento, que a gente estudava a Bíblia, tinha concurso, tinha programas, tinha de tudo que vocês possam imaginar. E tinha também culto na praça, que a gente tinha que participar. Um grupo rodeava o pregador e o outro ia rodeando a praça, distribuindo folhetos. A gente trabalhava bastante. Mas, além de trabalhar, nós tínhamos também a sociabilidade. Aqui não era só estudo e trabalhos. Não, tinha sociabilidade, era uma delícia. Era a oportunidade que nós tínhamos de dançar. A gente brincava de roda. E a gente dançava. Quer ver uma musiquinha? Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da tua pequena. Comadre minha, comadre, ai, eu gosto da tua pequena. Ela é bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face morena. Então a gente cantava isso, a gente brincava, cantava, quer dizer, era uma delícia. Tinha ping-pong, tinha jogos, jogo de futebol, enfim. A nossa igreja tinha um acervo teatral. Pastor, fala para mim quando eu tenho que acabar. Já acabou, pois é. Olha, a nossa igreja tinha um acervo teatral. A nossa igreja participou de um teatro aqui no Coliseu, lotou o Coliseu, e eram roupas de época, da época bíblica, mas era roupa de qualidade. Durante décadas, a nossa igreja utilizou esses artefatos de teatro, porque eram muito bem feitos. Tinha lança, escudo, chapéu de soldado romano, fora aquelas roupas que se usava, né? Saí dos adolescentes, fui para os jovens, e eu queria, de qualquer maneira, ir para os jovens. Eu estava com 17 anos, eu não queria mais ficar nos adolescentes, eu não me sentia mais criança, eu queria ir para o departamento de jovens por uma razão muito simples, um motivo muito justificável. Por quê? Estava assim de rapaz bonito lá, gente. Tinha muito rapaz bonito. E eu queria ir para lá, fui para os jovens. Aí nos jovens pude participar dos institutos de inverno. E a nossa igreja, a primeira igreja batista de Santos, era campeoníssima nos institutos de inverno. Nós tínhamos lá embaixo uma sala cheia de troféus, medalhas, premiações dos institutos de inverno e do Jobal. A nossa grande rival era a igreja de Vicente Carvalho, né? Zé Mendes, Marcos Mendes, né? E nós temos uma amizade excelente até hoje, porque era tudo no amor cristão, apesar da rivalidade, né? E uma coisa que eu queria encerrar, e depois eu vou dar uma sugestão para a equipe dos 120 anos, é a credibilidade da PIBS. A nossa igreja tinha muita credibilidade. Comigo, Sara, aconteceu de nós fazermos uma apresentação aqui, uma representação da parábola do filho pródigo. Dr. Silvio de Souza era o pai, a irmã Betsy, né, era a esposa dele também na representação, e o filho pródigo era o Sarquis, filho do pastor Kielce. Excelente menino, foi uma representação linda. E eu precisava fazer um cenário aqui, da época daquela época de Jesus. E aí nós fomos numa sinagoga que fica no canal da Campos Sales, o canal que dá lá no mercado municipal, e conversei com o rabino nos convidou até a casa dele, junto com a esposa dele, serviu-nos um lanche, e a primeira coisa que eu falei para o rabino foi: nós somos da primeira igreja batista de Santos, na Praça José Bonifácio, número 11. Ah, vocês são da igreja batista? Sim. E eu estou aqui porque eu gostaria que o senhor nos orientasse sobre como teria que ser a representação, a casa, os objetos que se usavam naquela época. O senhor tem uma ideia do que é? Ele nos levou num acervo que ele tinha na casa dele e nos emprestou
tudo que precisávamos para fazer a encenação aqui, sem me conhecer, nunca tinha visto, ele nunca tinha me visto, e ele confiou em nós. Eu falei, nós somos da Primeira Igreja Batista de Santos. Então, ele nos emprestou, no dia seguinte nós devolvemos tudo para ele direitinho, enfim. Tem uma outra história também que eu não vou contar aqui, mas a minha sugestão ao pessoal dos 120 anos é que em novembro, que é o mês do músico, vocês convidem o pessoal da música, os instrumentistas, os que cantam, para darem um testemunho de como foi a chamada deles para esse ministério da música, e aí eu vou ter a oportunidade de dizer como foi a minha chamada para o ministério da regência do coro, né? Porque hoje não dá mais tempo de falar. Mas é isso, essa é a minha história, um pedacinho, tem algumas outras coisas, mas o tempo já foi e a gente tem que respeitar o relógio.